Hoje eu vou fazer o mesmo jogo, só que em 4 engines diferentes. Eu tava lá tranquilo, jogando meu Blox Fruits, quando um amigo meu me enviou esse vídeo aqui, de um desafio de um game dev, onde ele cria o mesmo jogo, só que em várias engines diferentes. E olhando para aquilo eu pensei, 8 engines diferentes. Esse cara só pode ser maluco. Vou fazer em 4, mas calma que se você não sabe o que é engine, basicamente ela é um motor gráfico, um programa feito para fazer jogos. E uma das coisas que mais pega na hora de fazer um game é justamente decidir em qual motor gráfico ele vai ser feito. Tem engine focada somente em 2D, tem engine para jogo realista, para PC fraco, para celular, enfim. Como opção é o que não falta e como eu também queria aprender novas engines, eu decidi fazer esse vídeo para não só mostrar os desafios de fazer o mesmo jogo, só que em várias plataformas, como também no final decidir qual das 4 é a melhor. Antes de escolher quais engines eu vou usar, eu preciso saber qual jogo eu vou fazer. E essa decisão, meus amigos, não é uma decisão muito fácil assim de se tomar. Como eu vou fazer o tal jogo 4 vezes, ele não poderia ser muito complexo para eu não ficar um mês fazendo esse vídeo. E também deveria ser 3D e ao mesmo tempo 2D. Eu sei que isso soa meio estranho, mas vai fazer sentido daqui a pouco. Depois de um bom tempinho pensando, eu decidi apelar para vocês. Eu comecei a procurar em vídeos antigos temas que vocês haviam pedido. E lá estava ele, o ser humano que pediu o jogo da Dora Aventureira. Sim, eu não esqueci de você, meu amigo. Demorou, mas chegou. Então, sem demorar, eu baixei esse modelo aqui da Dora e importei ele na primeira das 4 engines, a Unity. De início, o que eu fiz foi reutilizar um script de movimentação básica que eu já tinha feito há um tempinho atrás. Mas mesmo que eu não tivesse ele, no próprio site da Unity tem vários exemplos muito úteis sobre isso, sem contar na quantidade de tutoriais que se encontra na internet afora. Essa aqui talvez seja a engine mais famosinha que existe. Mas enfim, como eu já tinha meio caminho andado, a única coisa que eu precisei fazer foi configurar as animações. Existem muitas animações grátis na internet, é só procurar direitinho que você encontra. Só que o problema não é nem esse, que dá um pouquinho de sono configurar todas elas certinho. Mas depois de uns bons minutos da minha vida, a minha Dora Aventureira já tava correndo que nem doida pra todo lado. Feito isso, eu comecei a pensar no inimigo. Tinha que ter alguma coisa ali pra Dora enfrentar. Um objetivo, nem que fosse correr de alguma coisa. E já que o jogo tava meio fora da curva, eu resolvi botar um fantasminha do Pac-Man pra correr atrás dela. Como a ideia ali era fazer ele perseguir o jogador, tudo que eu precisei fazer foi escrever um script que procurava o jogador em uma determinada área, e se ele estivesse dentro desses limites, o fantasminha começava a seguir a boneca. Ok, a Dora tá correndo, o fantasma do mal tá seguindo ela, só que precisava melhorar o cenário. Começando com um plugin da própria Unity que eu usei para criar algumas montanhas em um terreno relativamente grande. Como eu não queria que fosse extremamente detalhado, eu só texturizei bem rápido o que seria uma grama e um caminhozinho de terra. Eu também usei a mesma ferramenta para criar árvores, mato e cogumelo. Lembra que eu falei que o jogo teria que ser 2D e 3D ao mesmo tempo? Então, eu travei a câmera em apenas um ângulo, limitei a movimentação para frente e trás, espalhei fantasminhas para tudo quanto é lado e tá aí, a Dora Aventureira que precisa fugir dos fantasminhas do Pac-Man. Ela só precisa correr e pular os fantasmas. Se ela encostar em qualquer um, já era. Bem simples, como eu disse que seria. E olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu gosto da Unity. Eu já uso ela há um certo tempo, já tô meio que acostumado. Só que demorou muito para configurar as animações. Eu passei, sei lá, uns 40 minutos tentando fazer isso aqui ficar normal. E ainda assim dá pra ver um tipo de teleporte entre uma animação e outra. Eu não levo muito jeito com isso não. Mas em geral, foi bem fácil fazer esse joguinho nela. A Unity é relativamente leve e roda em praticamente qualquer computador, então é uma boa engine. Nessa aqui eu nunca havia encostado dedo. A Godot é uma engine gráfica de código aberto que é desenvolvida pela sua própria comunidade. Não existe empresa nenhuma que é realmente dona dela e ela é livre para qualquer pessoa que quiser usar e abusar das suas capacidades. E eu vou te falar, esse robozinho aqui me impressionou logo de cara. O executável da engine pesa um pouco mais de 100 megas. Você tem noção que é uma engine pesar 100 megas? Mas isso foi logo explicado depois que eu iniciei ela. Não tinha muita coisa na engine e a maioria das ferramentas
ferramentas de desenvolvimento avançado tinham que ser baixadas de algum lugar da internet. Só que para um joguinho simples como o da Dora, nem vai precisar disso. E eu comecei do começo, criei o jogador e importei o modelo da Dora. E assim como na Unity, eu já travei nas animações. É bem complicado usar animações nessa engine aqui. O sistema é familiar, mas a quantidade de probleminha que eu enfrentei pra fazer essa boneca andar não tá escrito, mas não tá mesmo. Sem contar que eu tive que estudar a linguagem padrão da engine, que é a GDScript. E nesse ponto eu fui meio que burro, pois existe a opção de você usar C#, que é a mesma linguagem da Unity, que eu já tenho bastante afinidade. Mas se é pra aprender, então vamos com tudo mesmo. Quase 1 hora depois, e eu finalmente consegui programar certinho as animações da Dora. Então eu não perdi muito tempo e já comecei enchendo esse cenário de árvores e mato como eu tinha feito na Unity. E a principal diferença aqui foi na parte da grama. A forma nativa de se fazer isso na Godot é criando um objeto de múltipla malha e posicionando ele manualmente no terreno, coisa que é bem diferente na Unity. Lá você tem praticamente um pincel, é só sair pintando grama pra todo lado, mas sem choro, porque agora eu tava programando fantasminha. E essa foi a parte mais fácil. Como eu já tinha pegado o jeito, eu refiz rapidinho a, entre aspas, IA dele e pronto. O mesmo jogo, só que agora na Godot. E o que mais me impressiona em tudo isso são os frames do jogo. Como a engine usa por padrão a API Vulkan, o game passava facilmente dos 400 FPS. Isso é muita coisa. Para resumir, é mais difícil fazer um jogo aqui do que na Unity. É 100% grátis e é bem mais leve. Eu acho que essa é a engine mais rápida que eu já botei às minhas mãos. E sem falar que ela possui uma versão para Android. Eu nem cheguei a testar, então eu não sei se é a mesma coisa, mas existe. Na Game Maker. Quantos vídeos você já não viu com essa engine no meio? A favorita quando o assunto é jogos 2D. E talvez seja a melhor para esse propósito. Eu confesso que eu também nunca havia sequer baixado essa engine na minha vida, mas quando eu abri ela, eu senti uma sensação diferente. Ela meio que é intuitiva, meio que eu já sabia o que eu tinha que fazer mais ou menos para começar ali. E me bastou apenas uma lida rapidinha na documentação e um tutorial bem feito no YouTube, que eu já saí criando meu game que nem profissional. Foi mágico. Ela meio que mistura um sistema de nodes com scripts. E apesar dessa engine também ter a sua própria linguagem, a HTML, não foi muito difícil de me encontrar ali não. Ela é bem semelhante à maioria das linguagens alto nível que se encontra por aí. Só que eu só tinha um probleminha. Como que eu vou colocar essa Dora aventureira aqui dentro de uma engine 2D? E é aí que entra aquela minha fala de fazer o jogo entre aspas 3D e 2D. Como tudo ali parecia ser um jogo simples de plataforma, a única coisa que eu precisava fazer era transformar essas animações 3D em 2D. E se parece ser algo muito difícil fazer pixel arts, é porque é sim. Você aí que acha que é fácil fazer pixel arts, é porque você sabe fazer pixel art. Eu não sei fazer, entendeu? Só que existe um negocinho chamado Blender. Eu renderizei frames dessa animação aqui, só que em pixel perfect. Sim, é só jogar um modelo 3D no Blender que ele transforma aquilo em uma quase pixel art. E olha só que fofinha. Adoro pixel art, meu Deus. Eu sou um artista. Depois disso, eu programei a movimentação básica da Dora, junto com as animações 2D que eu tinha feito. E olha, foi fácil até demais. Parecia até que eu tava jogando um jogo de fazer jogo. Só que tava faltando todo o resto ali. E pra ser condizente com a personagem, eu também animei e renderizei as sprites 2D dessas lindas árvores e montei o nosso cenário 2D 100% artístico. Que coisa fofa, meu Deus, é muito fofo isso aqui. Daí você já sabe, né? Eu fiz a mesma coisa pro Fantasminha, enchi o mapa deles e feito um jogo pixel art da Dora Aventureira em menos de 2 horinhas. E o que dizer sobre a Game Maker? Bom, eu não tive problema nenhum com a animação, então tá bom até demais, meu amigo. Nota 100 pra Game Maker. Chegou a hora dela, a famosa e amada
Unreal Engine. Todo mundo que me assiste sabe que eu sou apaixonado por essa engine. E o primeiro ponto positivo já vem quando eu crio um projeto nela. A movimentação já vem pronta. A única coisa que eu precisei fazer foi configurar ela certinho para o que eu precisava e também substituir essa Android aqui pela Adora, o que me custou menos de 2 minutos. E é aí que começa a ficar interessante. Ao longo desse vídeo você me viu chorar horrores sobre um ponto específico: configurar animações. Foi bem complicado na Unity e mais ainda na Godot. Só que aqui na Unreal, meu amigo, como é fácil fazer isso aqui. Além de usar um sistema de blueprints intuitivo, as animações são suavizadas automaticamente, o que significa que toda vez que eu parar de correr com a Dora, o esqueleto dela faz um tipo de transição entre as duas animações. E como eu disse antes, na versão da Unity, por exemplo, tem um tipo de teleportezinho entre uma animação e outra. Isso pode até parecer meio bobo, mas pode causar sérios casos de ciricutico em animadores 3D que estão assistindo a esse vídeo. Me desculpa. A programação aqui é a coisa mais diferente dentre todas as engines que você viu até agora. A linguagem nativa da Unreal é a C++, só que 99% das vezes você nem precisa encostar nela, pois o sistema de programação em nodes é muito bem feito. Você só precisa criar uns nodezinhos e arrastar um pro outro que você cria um jogo. Claro que não, isso aqui é mais complexo do que parece, tá? É muito mais complexo do que parece. Ferramenta de edição de terreno da Unreal, também conhecida como fácil pra caramba. Umas chuchadas aqui e ali e já estava pronto o cenário com direito à vegetação e tudo mais. Daí foi a mesma coisa. Se já foi fácil fazer tudo isso, o Fantasminha então foram 2 cliques. 30 minutinhos usando a engine e eu já tinha o exato jogo da Dora Aventureira fugindo do Fantasminha do Pac-Man. Mas chega de falar de Unreal, porque agora é a hora de decidir qual das 4 engines é a melhor. Na minha humilde opinião, 100% sincera, somente minha opinião, a melhor engine das 4 usadas nesse vídeo é nenhuma. Ah, você não espera, não adianta, você não esperava por essa, eu sei que você não espera. E por que eu penso assim? Eu não acabei de elogiar a Unreal sem parar? Então, uma engine, assim como uma linguagem de programação, é uma ferramenta. Não existe uma melhor que a outra. Existem engines que são boas para propósitos diferentes. Das 4 usadas nesse vídeo, a que mais atendeu aos meus objetivos foi a Game Maker. E isso porque, além do jogo ser bem simples, é um formato meio que 2D, então foi bem fácil fazer isso nela. Ah, mas você não disse que foi bem mais rápido fazer na Unreal? Sim, eu disse isso. Porém, eu uso a Unreal há mais de um ano. A Game Maker eu acabei de conhecer, então, para um joguinho da Dora Aventureira fugindo do Fantasminha, a Game Maker foi a vencedora. Só que se eu fosse usar uma engine para fazer um jogo, eu usaria a Unreal, então eu sou meio suspeito para dizer qual engine é melhor. E é por isso que eu disse que é nenhuma, então eu deixo com você. Qual engine você acha que é a melhor? Qual jogo você acha que ficou mais bonitinho? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Do mais, é isso mesmo. Eu gosto de pudim e tchau.